Antes de entrar no estudo de capacitância, podemos citar pontos importantes dessa área de estudo da física. Podemos encontrar capacitores nos mais diversos circuitos eletroeletrônicos, tais utilizados nos flashes das lâmpadas fotográficas. Pela foto, vemos alguns exemplos de capacitores, entre eles os capacitores eletrolíticos, capacitores de cerâmica, capacitor a óleo, capacitor variável, que é utilizado na sintonização de estação no aparelho de rádio. Os capacitores são componentes eletrônicos que armazenam cargas elétricas, tendo dois condutores isolados entre si. Quando os capacitores são carregados, as cargas dos condutores têm o mesmo valor absoluto, porém em sinais opostos. Sua principal função é armazenar cargas e, por consequência, armazenar energia. Esse é o exemplo mais comum do capacitor, que é o capacitor de placas paralelas, tendo suas placas uma área delimitada, havendo uma distância d entre essas placas. As superfícies das placas são equipotenciais, então todas as partes das placas têm o mesmo potencial elétrico, tendo carga mais Q e menos Q, que em módulo tem o mesmo valor absoluto, havendo então uma diferença de potencial entre as placas. A capacitância do capacitor depende também da geometria do capacitor. Aqui, como podemos ver, esse é o símbolo de um capacitor em um circuito elétrico. Como vemos nessa imagem, o campo elétrico produzido pelas placas carregadas é uniforme na região central, entre as placas. Nas bordas das placas, o campo não é uniforme, como podemos ver pelo desenho. A capacitância é uma medida da quantidade de carga que precisa ser acumulada nas placas para produzir certa diferença de potencial. Quanto maior a capacitância, maior a carga necessária. Ou seja, a capacitância de um capacitor é a capacidade de armazenar carga para produzir certa diferença de potencial. A carga é igual ao produto entre capacitância e a diferença de potencial. Logo, a capacitância é a razão entre a carga pela diferença de potencial. Sua unidade no Sistema Internacional de Medidas é o coulomb por volt, que é conhecido também como farad. Uma forma de carregar um capacitor é colocá-lo em um circuito elétrico com uma bateria. No exemplo, utilizamos uma bateria que fornecerá uma diferença potencial para carregar esse capacitor. O campo elétrico faz com que os elétrons da placa, essa placa que está positiva, migrem para o polo positivo da bateria. O mesmo número de elétrons do terminal negativo da bateria fornece os elétrons para esse lado da placa do capacitor, ficando negativo. À medida que as placas estão sendo carregadas, a diferença de potencial das placas aumenta até ficar igual à diferença de potencial da bateria, tornando o campo elétrico do fio igual a zero, fazendo então que os elétrons parem de migrar. Vamos discutir agora o cálculo da capacitância de um capacitor de placas paralelas a partir da forma geométrica. Para isso, vamos utilizar um método. Para calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas, vamos utilizar 3 passos. O primeiro é calcular o campo elétrico através da lei de Gauss. Temos aqui duas placas em paralelo, uma carregada com carga positiva e a outra com carga negativa. E aqui temos a nossa superfície gaussiana, onde vamos aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. O segundo passo é o cálculo da diferença de potencial, onde vamos calcular a diferença de potencial entre as placas. E o terceiro passo é o cálculo da capacitância, utilizando a fórmula apresentada anteriormente. Cálculo do campo elétrico usando a lei de Gauss. A lei de Gauss relaciona a carga com o campo elétrico e é dada pela seguinte equação. A integral fechada do produto escalar campo elétrico vezes vetor área é igual a carga sobre ε0.
O vetor campo elétrico tem módulo constante E, e os vetores campo elétrico e vetor área são paralelos. Nesse caso, a equação se reduz a ε0 vezes o campo elétrico vezes a área é igual à carga, onde A é a área da parte da superfície gaussiana. Cálculo da diferença de potencial. A diferença de potencial entre as placas de um capacitor está relacionada ao campo elétrico, através da equação. Potencial final menos potencial inicial é igual a menos a integral definida do produto escalado do campo elétrico vezes a trajetória, onde os vetores campo elétrico e a trajetória têm sentidos opostos e, portanto, o produto deles é igual a menos EDS. Chamando V final, potencial final menos potencial inicial de V e substituindo menos EDS na nossa integral, temos que o potencial é igual à integral saindo da placa negativa indo para o positivo do campo elétrico vezes a trajetória. Aqui na imagem podemos ver a nossa trajetória de integração. Cálculo da capacitância de placas paralelas. Vamos supor que as placas do nosso capacitor de placas paralelas são tão extensas e tão próximas que podemos desprezar o efeito das bordas e supor que o campo elétrico é constante em toda a região entre as placas. Como vimos pela lei de Gauss, tivemos que ε0 vezes o campo vezes a área é igual à carga. E, pelo cálculo da diferença de potencial, obtemos que potencial é igual à integral negativo para o positivo do campo vezes a distância, vezes a trajetória. Substituindo, resolvendo essa integral, temos que, como o nosso campo é constante, ele sai para fora da integral, ficando apenas a integral definida do zero até D, que é a minha distância, minha trajetória de integração, ds. Resolvendo, temos que o potencial é igual ao campo vezes a distância. Como vimos anteriormente, a capacitância é igual à carga sobre o potencial. Substituindo pelos valores que encontramos aqui pela lei de Gauss e pela diferença de potencial, temos que a capacitância é igual a ε0 vezes o campo vezes a área sobre o campo vezes a distância. Cancelamos o campo e temos que a capacitância é igual a ε0 vezes a área sobre a distância. E é dado pelo Faraday. Assim, a capacitância realmente depende apenas de fatores geométricos. No caso, a área da placa, que é a letra A, e a distância entre as placas, pela letra D. Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre capacitores de placas paralelas, iremos analisar os fatores que foram correlacionados anteriormente. Observamos que a capacitância de um capacitor de placas paralelas depende apenas de fatores geométricos, sendo eles a distância entre as placas do nosso capacitor e a área dessas placas. Aqui nesse esquema do simulador, temos um circuito simples com apenas um capacitor ligado a uma bateria, ou seja, ligado a uma fonte de diferença de potencial. Na primeira parte da nossa análise com esse simulador, iremos analisar a relação entre a carga do nosso capacitor e a diferença de potencial que aplicamos no nosso circuito. Observamos anteriormente que a carga do nosso capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial que aplicamos nessas placas. Lembrando que as cargas analisadas são apenas de uma placa. Afinal de contas, a carga absoluta entre as duas placas será igual a zero. Por isso, nosso simulador mostra a carga apenas da placa do topo. Lembrando que, como essa carga é diretamente proporcional à diferença de potencial, à medida que nós aumentarmos a nossa diferença de potencial na pilha, nós iremos aumentar a carga proporcionalmente. Observe que a carga da placa aumentou proporcionalmente à medida que nós aumentamos a diferença de potencial. O mesmo ocorre se fizermos o processo inverso. Ao diminuirmos a nossa diferença de potencial,
a carga da nossa placa irá diminuir. Sendo assim, quando a diferença de potencial aplicada entre essas placas for igual a zero, a carga das placas também será zero. Agora, vamos analisar a capacitância do nosso capacitor de placas paralelas. Lembrando que, como visto anteriormente, a capacitância de um capacitor de placas paralelas depende apenas de fatores geométricos, ou seja, depende apenas da área das placas do nosso capacitor e da distância que essas placas se encontram uma da outra. Primeiramente, vamos observar como a capacitância cresce à medida que aumentamos a área da placa. Como visto anteriormente, a área da placa e a capacitância têm uma relação diretamente proporcional, ou seja, à medida que aumentamos a área dessas placas do nosso capacitor de placas paralelas, a capacitância irá aumentar. Inversamente, se diminuirmos essa área, a nossa capacitância irá cair proporcionalmente. Já o outro fator geométrico, que é a distância entre as placas, tem uma relação inversamente proporcional com a capacitância, ou seja, à medida que nós diminuímos essa distância entre as placas, a nossa capacitância irá aumentar. E à medida que essa distância entre as placas aumentar, a nossa capacitância irá diminuir. Esse simulador nos mostra em primeira mão aquilo que vimos com a formulação da equação sobre o cálculo da capacitância de um capacitor de placas paralelas, que no caso é diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância entre as placas.